Me respeita, eu sou um gênio. Meu nome é Sasuke, criança com talento de um próximo Hokage. Quero superar o meu irmão Itachi. Dá orgulho pra minha família, o nome do meu clã cê sabe. Pode crer, eu sou um Uchiha. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês a primeira parte da light novel original e canônica de Naruto, Sasuke Hetsuden, a continuação direta de Kakashi Hetsuden, que já tem aqui no canal completa. Tem outras light novels aqui no canal, por exemplo, Gaara Hiden também quase completa, falta apenas um vídeo, mas eu finalizo semana que vem. E eu também trouxe a primeira parte da light novel da Akatsuki, da mesma forma que hoje eu tô trazendo a primeira parte da light novel de Sasuke Hetsuden. Esse vídeo ele é um teste, então quando tiver comentários, visualizações que me agradem, que eu me dê por satisfeita, eu trago a segunda parte. Então se vocês querem que eu traga a segunda parte mais rápido ainda, comenta aí embaixo, traz Sasuke Hetsuden, traz a segunda parte, ou continua, porque eu preciso do incentivo de vocês pra eu poder continuar, porque se não tiver incentivo não faz sentido eu perder o meu tempo fazendo um vídeo tão difícil desse jeito. Eu espero contar com a ajuda de vocês. Só comentar, vocês me ajudam, me incentivam e eu continuo. Sasuke Hetsuden é o segundo livro de uma série de light novels de Naruto chamado Hetsuden, que conta a história do Naruto, da doença dele e de como todas as outras pessoas de Konoha estão tentando ajudar o Naruto a achar uma cura pra ele. E teve a primeira, que é Kakashi Hetsuden, já tem vídeo dela aqui no canal. Tem essa, que é Sasuke Hetsuden, e a terceira é Naruto Hetsuden, onde eles encerram toda essa história. E cada um das novelas é focada nos membros do time 7. Kakashi Hetsuden é focada no Kakashi, Sasuke Hetsuden é focado tanto no Sasuke como na Sakura, e Naruto Hetsuden ela é um pouco mais focada no Naruto, no Orochimaru, no Shikamaru e em outros ninjas, porque tá todo mundo ali tentando fazer a parte deles. Inclusive o Sai tem um destaque interessante em Naruto Hetsuden, né? Afinal de contas ele também fez parte do time 7, não por muito tempo, mas ele fez. E até o pessoal de Tsunagakure aparece para poder ajudar o Naruto com o que ele precisar e tudo mais. E eu vou falar da light novel daqui a pouquinho, só quero dar alguns recados importantes. Primeiro, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado. Me segue no meu Instagram, @NandaGeek, segue as minhas duas parceiras também, Fans Story, que é o perfil de uma loja onde vende coisas geeks. Tem chaveiros, cartazes, ursos de pelúcias, tudo com desconto, com um ótimo preço. Chama no direct e fala que você foi por mim, que você também ganha um descontinho. E segue também nerd.topzera, é um perfil focado em animes com muita interação entre os otakus. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. E outra coisa também que não menos importante é que eu criei uma vaquinha online. O link dessa vaquinha online ele é o último embaixo da descrição, então se você tiver dinheiro e tiver com vontade, vai lá me ajudar, porque todo o dinheiro arrecadado lá vai ser para poder investir aqui no canal. E se você não tiver vontade nem nada, baixa o Kawaii com o link que vai estar aí embaixo na descrição, que automaticamente você me ajuda com R$3. E de qualquer forma é muito bom isso e não custa nada pra você e você ainda ganha R$1, tá bom? Então, sem mais enrolação aqui, bora pro vídeo. Então, antes de eu começar a falar diretamente da história, deixa eu dar pra vocês algumas informações das outras novels pra essa história fazer um pouquinho mais de sentido. Não pra fazer sentido, uma colher de chá, uns spoilers do bem. Como eu falei, o Naruto ele tá doente, então ele não consegue usar chakra porque ele teve uma sobrecarga de chakra e aí os órgãos dele, o sistema de chakra dele não tá funcionando. E eles não sabem por quê. E muito tempo atrás, o Sábio dos Seis Caminhos também teve essa mesma doença. Então, essa doença só aconteceu com o Sábio dos Seis Caminhos e com o Naruto. Ah, mas por quê? Porque tanto o Sábio dos Seis Caminhos como o Naruto, eles têm o chakra das 9 caudas. Mesmo que já tenha se passado muitos anos e tal, o Naruto ele ainda tem um restinho do chakra de cada uma das bijus. E isso acabou afetando, ainda mais com a sobrecarga de chakra que ele teve, então acabou fazendo muito mal pra ele. E é uma coisa que eles não sabem se tem cura, porque é desconhecida no mundo todo. E muito antigamente, né, lá na época do Rikudo Sennin, ele ia a esse país de Redaku para poder descansar. Então eles acham que no país de Redaku eles vão poder encontrar algumas informações sobre essa doença que o Sábio dos Seis Caminhos teve, né? E assim eles poderem ajudar o Naruto. E realmente tem. Então o Sasuke ele vive viajando pelo mundo e tal. Então quando ele descobriu que o Naruto tava doente, ele voltou pra Konoha, né? Pra poder ficar com seu melhor amigo. E aí cada um começou a fazer a sua parte. O Sai foi fazer a parte dele, a Sakura médica foi fazer a parte dela junto com a Tsunade também. O Shikamaru tá fazendo a parte dele. Cada um, tá todo mundo se movendo, procurando informações aí
no mundo inteiro para poder ajudar o Naruto. Então o Kakashi resolveu ir para o país de Redako, para ser mais específico, ele foi para a capital, porque ele acha que lá na capital, lá no palácio, ele pode encontrar alguma coisa. E sim, ele pode encontrar alguma coisa. E uma prova que o Sábio dos Seis Caminhos ia muito nesse lugar, que lá em Kakashi Hetsuden, com a light novel muito boa, vão lá assistir, tá? Tô divulgando meu vídeo aqui também. O Sábio dos Seis Caminhos criou um Shuigo, que é uma ferramenta ninja usada para poder fazer chover, porque o país de Redako ele é um local muito afastado do mundo. Vou falar isso nessa light novel também. E aí o Sasuke queria ir junto com o Kakashi para poder ir para um instituto de pesquisa e astronomia chamado Tataro, aonde os fundadores são da linhagem de Jamar, sei lá, enfim. Mas esse povo aí, eles ajudaram o Sábio dos Seis Caminhos quando ele estava doente, então eles acreditam que tanto lá na capital real como nesse instituto de pesquisa tem informações que podem ser úteis para poder salvar o Naruto. E o Sasuke queria ir junto com o Kakashi. O Kakashi ia pra capital e o Sasuke ia pra esse instituto. Mas o Naruto não deixou, porque o Sasuke ele tinha ficado muito tempo fora da vila, e agora que ele voltou, o Naruto quer que ele fique lá com ele, com a Sarada, com a Sakura e tudo mais. E ainda ameaçou o Sasuke, ainda falou assim, olha, você não vai, eu te proíbo de ir. E aí o Sasuke falou assim, não tô nem aí, eu não trabalho pra você, eu não sou um ninja da sua aldeia. Mas aí a Sakura conversou, olha, não me estressa o Naruto e tal. Aí ele resolveu ficar lá na aldeia lá. Aí um belo dia o Naruto tava lá em cima dos monumentos do Hokage. E aí ele deu uma crise. E o que acontece quando ele dá a crise dessa doença? O corpo dele ele sente uma dor absurda. E como ele tava lá em cima, ele ia cair diretamente no chão. E aí o Sasuke tava vigiando o Naruto de longe, tomando conta dele como se fosse uma babá. Foi lá e salvou o Naruto. Só que isso aí foi o ponto pra ele. Chega, eu não vou ver você morrer, então eu vou fazer alguma coisa. Eu vou pro país de Redako ajudar o Kakashi. Então o Kakashi tava na capital e o Sasuke foi pra esse instituto de pesquisa se infiltrar lá. E aí o Naruto não queria que o Sasuke fosse, o Sasuke jogou um genjutsu no Naruto e tal. E aí um pouco depois que o Sasuke partiu, a Sakura chegou, aí o Naruto pediu pra Sakura trazer o Sasuke de volta, porque acontecesse o que acontecesse, ele queria que o Sasuke estivesse ali na aldeia. E aí a Sakura falou, não, pode deixar que eu vou atrás do Sasuke. Então assim, o Sasuke ele foi pro instituto de pesquisa e a Sakura também foi, só que a Sakura foi depois do Sasuke. Então o Sasuke não sabe que a Sakura tá no mesmo lugar que ele. E por que eu tô falando isso? Pra quando eu for falar do capítulo, que vai ter uma situação, vocês entenderem e não ficarem confusos, tá bom? Então essas são as informações importantes que tem nas outras light novels, Naruto Hetsuden e Kakashi Hetsuden, que é bom que vocês saibam, bom pra vocês entenderem melhor a história. E agora, sem mais enrolação, bora falar do primeiro capítulo, da primeira parte, ok? Então, a história começa falando sobre o sofrimento de um certo personagem sem nome. Então, eu coloquei o nome dele de Brad. É ruim? É, mas é melhor do que o nome dos outros personagens. Brad estava preso naquela prisão improvisada por 15 dias. Ele dividiu o quarto com outros 4 homens. E esses prisioneiros desse local, eles eram obrigados a trabalhar sem descanso. Essa prisão era um centro observatório conhecido como Instituto de Pesquisa e Astronomia Tataro. É um instituto onde os pesquisadores astrônomos são da mesma linhagem de Jamar, os lendários astrônomos da época do Rikudou Sennin, de muito, muito tempo atrás. Eles que ajudaram o Rikudou a achar uma cura para a doença que ele tinha. E o maior problema deste lugar é que ele é localizado em uma região de frio intenso e ficava na capital do país de Redako. E na novel de Kakashi Hetsuden explica que esse país é frio e o oxigênio também é rarefeito, pois o país de Redako está localizado em um vale alto nas montanhas, a mais de 5.000 metros a nível do mar. E outra curiosidade é que esse país também é totalmente isolado do resto do mundo. Então as pessoas do país de Redako são pessoas normais, não existe shinobi naquele país, e eles também não têm conhecimento do mundo lá fora. Então tudo que eles sabem sobre ninjas, guerras e qualquer outra coisa são histórias contadas por turistas. E eles nem têm certeza se o País do Fogo existe. Inclusive o 6º Hokage, que todo mundo sabe que é o Kakashi, é uma lenda nesse país e tem até um livro escrito sobre ele. E essas informações sobre o País de Redako e várias outras você encontra na novel de Kakashi Hetsuden. E os prisioneiros deste lugar não são ninjas, eles são apenas criminosos normais. Alguns com pequenos conhecimentos de chakra, como o Brad. O Brad estava ali porque ele era um ladrão. Algum tempo atrás, durante o inverno rigoroso, ele assaltou uma casa e amarrou os moradores, roubou a comida e deixou os moradores amarrados. E por causa do frio, todos os moradores daquela casa morreram congelados. E com isso ele foi acusado, julgado e preso naquele local que era uma prisão improvisada. Mas no pensamento dele, ele não era culpado porque ele não fez por mal, ele roubou para poder sobreviver.
então ele não merecia estar ali e iria fugir daquele local. Mas ele precisava de ajuda. E o Brad teve a ideia de fugir daquele local de noite. Então, quando amanheceu, lá no café da manhã, no lanche que os prisioneiros tomavam para depois começar a trabalhar, ele estava reparando nos prisioneiros para ver se algum chamava a sua atenção. Um homem que estava sentado numa mesa sozinho do lado de uma janela, olhando para fora, chamou a atenção. O número de registro desse prisioneiro era 487 e ele tinha olhos e cabelos negros sem qualquer imperfeição. Traços do rosto bem refinados, até mesmo a curvatura do nariz dele era excelente. Seu rosto de perfil era elegante, uma aparência perfeita. Não importava o ângulo que você olhasse para esse homem. A aparência desse homem assemelhava-se a uma pintura. E tentando olhar ele mais de perto, Brad ficou em dúvida se esse homem era realmente humano ou não. E além de todas essas características bem encaixadas que ele tinha um jeito de poucos amigos excluído em seu canto. E além de tudo, ele era forte. Ele ficou sabendo que quando esse homem chegou, alguns antigos prisioneiros tentaram importuná-lo e implicar com ele. Em alguns segundos, todos estavam no chão. E a única coisa que esse homem disse foi: não fiquem no meu caminho. Esse homem, ele era forte, parecia ser forte, deixava os outros prisioneiros com vontade de ser parceiro dele. Então o Brad também queria ser parceiro dele e achou que ele era a pessoa perfeita, a pessoa que ele estava procurando para poder fugir dali. O nome do prisioneiro era Sasuke, um nome bem incomum, mas que combinava com a aparência incomum e imperfeita que ele tinha. Brad, ele achava até estranho ele pensar assim e achar esse homem tão bonito, mas era verdade. A Light Novel começou enaltecendo a beleza do Sasuke, né? Então, o Brad se aproximou do Sasuke para poder apresentar a proposta de fuga para ele. Brad tentou abordar Sasuke com naturalidade. Então, pegou, se sentou na frente dele e disse: você é um shinobi também, não é? Sasuke, que estava olhando para fora da janela, se virou para o homem e perguntou: o que você quer? Eu também eu também quero dizer que eu também consigo. Eu sou do país do vento. Não consegui me formar na academia porque eu desertei da vila, mas eu consigo controlar o chakra. O que você me diz? O Brad falou isso pro homem, custando, né? E ele, olhando para o Sasuke com coragem, o homem tentou equilibrar um hashi na ponta do dedo e mostrar que controlava o chakra. Mas logo o olho negro do Sasuke perdeu o interesse no homem e voltou-se a olhar para fora da janela. E ele pensou: nossa, será que eu fui ignorado? Mas ele pensou também que Sasuke, ele era antissocial, mas cada movimento que o Sasuke tinha revelava que ele tinha uma certa bondade. Então ele era diferente dos lixos humanos que estavam ali naquele local, que eram os outros prisioneiros. E após essa conclusão dele, ele disse: junte-se a mim. E o Sasuke virou pra ele e perguntou: o que você quer dizer com isso? Vamos fugir, vamos sair daqui. Você também consegue controlar o chakra, não é? Ele foi falando com mais confiança. Nós podemos fugir pela muralha, que é cerca de 10 metros, usando o chakra. E eu já estou no limite com esse lugar, não aguento mais sofrer, e você também deve estar. Então aqui não é lugar pra gente, vamos fugir. E o Sasuke olhou para o homem com uma cara indefinível e perguntou: você sabe quem eu sou? E o homem e o Brad respondeu: sei, você não é um homem comum. Vamos fugir daqui e aproveitar que todos vão sair para trabalhar agorinha e ainda tem uma névoa nessa manhã. Nós podemos passar despercebido pelo menu, que é um lagarto gigante, que é o vigia da prisão. E o Sasuke, tentando não ser indelicado, falou: olha, não faça isso. Até a vila mais perto você vai levar 2 dias. Você vai morrer de exaustão. E eu tô apenas avisando. Sasuke pegou o seu prato e seu hashi e se levantou. Então, quando ele ia passando, alguns homens começaram a olhar para ele com uma cara feia. Mas quando o Sasuke se aproximou desses homens, eles deram espaço para o Sasuke passar. Então, o Brad correu atrás do Sasuke e, agarrando ele pela manga da sua camiseta, e perguntou: olha, você não quer sair daqui? Você não vai ter outra chance como essa. Aproveita, depois disso, acabou para você e você vai ficar aqui para sempre. O Sasuke olhou para ele e falou assim: olha, perdão, mas eu tô aqui por livre e espontânea vontade. Então o Sasuke se afastou do Brad com naturalidade. Brad ficou muito zangado porque o Sasuke estava se achando demais e fazendo pouco caso da oferta que ele fez. Então que se dane, se ele não quisesse fugir com ele, ele ia fugir dali porque ninguém mais tinha chamado a sua atenção. E algum tempo depois o Brad chegou do lado de fora do prédio, desse local lá, e olhou para a muralha de 10 metros de altura que cerca todo o instituto de pesquisa.
Ele sabia que faltava algum tempo até os prisioneiros começarem a trabalhar, então era pouco provável que os guardas saíssem para fora e o visse tentando fugir. Então ele tinha apenas que torcer para que o Menu não o encontrasse. Então, se lembrando dos treinamentos da época da academia, ele concentrou chakra nos pés e nas mãos e segurou a pedra, o muro, com firmeza e foi subindo. Aí ele pulava, saltava assim, subindo, como se fosse um sapo. Seu corpo estava mais leve do que ele imaginava e ele já havia subido quase metade da muralha e ainda não estava cansado, mas ele levaria mais ou menos 1 hora para poder chegar no topo da muralha e aí ele seria livre. Mas, ops! Ele pisou em falso numa areia arenosa lá da parede da muralha e escorregou. E nesse momento tinha 2 olhos amarelos o encarando. Menu tinha o encontrado. Merda, 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 eu preciso fugir rápido daqui. E aí o homem estava em pânico, então ele perdeu todo o controle do chakra e caiu. Mas antes dele atingir o chão, ele sentiu uma dor queimando no seu torso e de repente a sua pressão baixou. E a dor que ele estava sentindo era porque o Menu tinha o abocanhado. Então o Menu deu aquela esfolada nele e levou ele para o pátio para poder mostrar a todos que se alguém tentasse fugir daquele local teria o mesmo destino. E o Menu matou o Brad ali mesmo, deixando todos os prisioneiros apavorados, menos o Sasuke, que estava reparando para ver se ele descobria alguma coisa e que bicho esquisito era aquele ali. E um homem magro e alto de óculos apareceu atrás do Menu, caminhando lentamente. Ele era o diretor do centro de pesquisa. Seu nome era Zansu. Ele era o chefe dali, o rei da base, e todos os prisioneiros e todos os guardas e todo mundo sabiam disso. Então todos os outros prisioneiros demonstraram medo e receio em seus rostos, menos Sasuke, que estava apenas observando a situação. E Menu, aos olhos de todos, era um lagarto bem grande, com mais de 2,5 metros de comprimento. E ele parecia obedecer apenas o seu chefe, Zansu, o que deixava Sasuke ainda mais intrigado. E outra curiosidade dessa prisão é que os guardas, eles não patrulham e eles não vigiam a vida dos prisioneiros e nem as celas, nunca. E não há bloqueio nas celas que os prisioneiros ficam. Nem na entrada e nem na saída, nem em lugar nenhum daquele edifício. E o motivo dos prisioneiros ficarem ali e obedecerem às regras fielmente é a fera lagarto gigante. O trabalho dos prisioneiros ali era escavar o solo com enxadas e remover todas as pedras grandes e pequenas ou detritos que eles encontravam na terra, porque naquele terreno ali que eles estavam escapando era para colocar um telescópio gigante. Um tempo depois, da morte do Brad, os prisioneiros, eles estavam trabalhando, escavando o chão, e Gigi, o parceiro de cela do Sasuke, que não parava de falar 1 minuto ou reclamar. Gigi tinha sido condenado à prisão por 6 meses por roubar comida e ele parecia ter a mesma idade do Sasuke. Então, enquanto o Gigi estava escavando, ele acabou machucando as mãos. E ao invés dele reclamar ou gritar de dor, ele surpreendentemente sorriu de felicidade e falou: nossa, isso é ótimo, isso é perfeito, uma desculpa maravilhosa para poder ir à enfermaria. E essa fala dele deixou o Sasuke confuso. E o Gigi, percebendo que o Sasuke estava confuso, só pela cara dele, ele começou a explicar que ele estava muito feliz porque tinha uma médica nova e todo mundo falava que ela era linda, gentil e solteira. E o Sasuke continuou sem entender nada. E o Gigi, olhando para a cara do Sasuke, ele começou a explicar que no país dele existe um costume que mulheres casadas usam um anel. E essa médica linda, maravilhosa e gentil não parece ter isso. Então ela era solteira e ele poderia paquerá-la o quanto ele quisesse. E mesmo assim o Sasuke não entendeu nada e afinal ele também não estava interessado em mulheres e nem em médicas, porque a esposa dele era linda, poderosa, uma super ninja médica. Então ele simplesmente só deu de ombros para o que o Gigi estava falando. E lembra que eu falei que o Sasuke foi na frente e a Sakura foi depois? Então ele nem sonha quem é essa médica desse lugar. Imagina a cara que ele vai fazer quando ele descobrir, Depois de um dia longo de serviço, todos os prisioneiros daquele local voltaram para suas celas. E na cela do Sasuke, seus companheiros estavam jogando um jogo de azar. E Sasuke tava nem aí pra eles chamaram o Sasuke pra brincar, mas o Sasuke não quis, preferiu ficar ali sozinho. Ele estava pensando em toda a situação e toda a frustração que ele estava sentindo.
Frustração por quê? Por não poder fazer nada para salvar seu melhor amigo, que estava sofrendo de uma doença desconhecida no mundo todo. E a Kurama disse que milhares de anos atrás o sábio dos 6 caminhos sofreu com essa mesma doença. E o motivo dele estar ali naquele lugar, uma prisão de pedra guardada por uma masmorra a 5.000 metros acima do nível do mar, num país isolado de todo o resto do mundo, é porque dizem que o sábio dos 6 caminhos caminhou naquela região e ficou por ali naquela área, nessas montanhas, para coletar registros e informações. Esse era o objetivo da missão de Sasuke, que era coletar esses registros que ele escreveu nesse livro e tal. E talvez ali ele encontraria algo que poderia ser útil para poder ajudar o Naruto. E mesmo o Sasuke, com toda essa força e talento e inteligência, a única coisa que ele poderia fazer era isso, e era muito frustrante. Então, enquanto ele ia pensando essas coisas, ele começou a fazer umas caras estranhas. Nossa, que cara assustadora é essa? Gigi perguntou pro Sasuke. E ele respondeu que não era nada. Os outros companheiros de sala do Sasuke eram Penjura, Gano e Gigi. E que falta de criatividade desse autor pra nomes, hein? Tá vendo? Por isso que Brad foi o melhor de todos aqui. Então o Sasuke chega à conclusão que já está na hora dele fazer algumas investigações, porque ele tá ali mofando naquele lugar já faz alguns dias. O Sasuke fala pros seus companheiros que ele mudou de ideia, que ele vai jogar e que ele não tem cigarro, mas ele vai postar alguma coisa. O Sasuke enfiou a mão no bolso, fingindo procurar alguma coisa, e essa é a sua nova técnica. Amassando o seu chakra na ponta dos dedos, organizando os átomos para que sejam produzidos e cristalizados, até formar alguma coisa. E ele tirou a mão do bolso e mostrou para os seus amigos uma pedra vermelha quase do tamanho de uma cereja. E digamos assim que era para ser um rubi. Falso, feito de chakra, mas era um rubi. E o Sasuke diz também que quem perder vai ter que fazer um favor ao outro. E aí eles começam a jogar esse jogo de azar e tal, e o Sasuke, com alguns toques delicados de Shinobi, ele acaba ganhando do Penjura. E ele diz que o favor que o Penjura precisa fazer para ele era apenas dar uma vigiada nos corredores para ver se algum homem que patrulha aquele local aparecer. E ninguém entende porque o Sasuke quer sair da cela, ainda mais com o Menu à solta. Mas como o Penjura perdeu e ele era homem, então assim ele fez. E Sasuke foi junto com o Penjura lá pra fora, saíram da cela e tal, mas o Penjura foi só até um certo ponto. E o Sasuke continuou sozinho, andando, observando cada detalhe, tentando abrir todas as portas que ele encontrava pela frente, reparando em tudo para ver se ele encontrava alguma coisa útil. E ele só ia no sapatinho, pois ele não queria encontrar o Menu de novo. Porque o Sasuke tinha percebido, o Menu estava acima de um réptil, como um dinossauro, porque ele tinha ótimos reflexos e velocidades. E ele também era provavelmente um animal de estimação, já que ele seguia todos os comandos do diretor Zansu. Sasuke também sabia que não havia Shinobi no país do Redaku, mas ele havia ouvido dizer que o primeiro-ministro deixou um Shinobi assumir sua posição por causa de uma guerra. E sobre essa guerra, que, para ser exato, é contra o País do Fogo, e mais sobre o próprio país de Redaku, eu falo em Kakashi Hetsuden, link aí embaixo na descrição. Se Zansu mostra que ele é um Shinobi, então ele podia ser quem o primeiro-ministro escolheu para poder dar início a essa guerra, e provavelmente porque era ele quem estava controlando o Menu com algum tipo de técnica ligada ao seu chakra. Mas era tudo hipótese que o Sasuke tinha pensado. Alguns rumores na prisão se espalharam que o Menu foi um resultado de um jutsu de convocação, uma invocação de Zansu, um jutsu modificado no país de Redaku. Mas eram só especulações, ele não tinha certeza de nada. Mas de qualquer forma, o Sasuke ele não queria problemas, então como a sua busca estava sem sucesso, ele resolveu voltar para a cela. Mas quando ele virou o corredor, um par de olhos amarelos estava olhando para ele. E nesse momento o coração do Sasuke acelerou. E o dono desse par de olhos amarelos era o Menu. Mas o que o Sasuke vai fazer? Só na parte 2 para vocês saberem. E uma informação extra aqui para vocês, só para poder aumentar o hype, é que o Menu ele é um dragão ressuscitado através do Edo Tensei por alguém. Por quê e para quê? Só mais pra frente para vocês saberem. Então ele é um dragão nenê ou um dragão bebê. Só que o Sasuke ele ainda não sabe disso. Então, não contei pra ele. E de onde vem um dragão ressuscitado por Edo Tensei, pode vir outros dragões. Não é verdade? Então, se vocês quiserem mais, comentem aí embaixo o Sasuke Hetsuden ou traz a parte 2 que eu vou levar em consideração.
E o vídeo só vai até aqui, porque senão vai ficar muito grande. Então se vocês quiserem, é só comentar aí embaixo que toda sexta-feira eu trago o Sasuke Hetsuden aqui. E vai lá assistir a primeira parte de Akatsuki Hiden, que ficou maravilhoso. Foi o melhor vídeo dessa semana, e olha que eu postei vídeo quase todos os dias no canal. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.